eu vou começar agradecendo a presença de todo mundo. É, principalmente eu gostaria de agradecer de cara o pessoal da Pascom, da Paróquia São Francisco de Assis, que o pessoal está viabilizando essa transmissão, produziram a página no Facebook. Então vou agradecer a eles de primeira, agradecer, pedir a Deus que abençoe e continue dando luz para eles. É, eu gostaria de Márcio, boa noite, Luana, boa noite, tudo bem? Maria Clara, boa noite, Deus abençoe você. Depois quem quiser colocar de onde que é, qual comunidade que é, só para eu saber aqui, tá bom? E quem acertar uma pergunta que eu fizer depois, vai ter direito de olhar o meu quarto de bagunça que está aqui atrás. Para começar, eu gostaria de dar então as boas-vindas à minha casa. Vocês estão na minha casa, no escritório que eu trabalho. E eu vou apresentar para vocês de primeira três amigos meus. Na verdade são quatro. Eu vou apresentar primeiro aqui, ó. Primeiro, como não poderia deixar de ser, nosso Senhor fica do meu lado aqui, ó, para eu lembrar que nosso popstar, ele fica numa cruz, não é na Ilha de Caras. Eu vou apresentar outra aqui, ó, a minha padroeirazinha, Nossa Senhora do Carmo. Tudo bem? Ó, a minha Nossa Senhora do Carmo, eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá em Carmo do Cajuru. Então ela fica do meu lado para eu não me esquecer das origens. E tem um aqui que é meu amigão, é o São José. Ele fica aqui do meu lado, o São José, que quando eu começo a ficar preguiçoso no trabalho, eu olho para o São José, com essa cara de bonzinho, segurando o menino Jesus, aí eu corro aqui e volto a trabalhar de novo. E tem uma quarta amiga, que é essa aqui, ó, a minha raquete de matar vírus do coronavírus e matar pernilongo também. Então sejam bem-vindos à minha casa, é um prazer. O tema nosso hoje vai ser a catequese, nos evangelhos, a catequese eucarística nos evangelhos. Eu vou falar alguns aspectos primeiramente sobre a catequese e depois eu vou dar um tempinho para algumas perguntas. Então vocês segurem a onda e a ansiedade um pouquinho para não ficar muito... que de repente eu já respondo a sua pergunta na fala. Então eu vou gastar uns minutinhos aqui para dar algumas explicações. Então, o Evangelho, eu sempre falo com vocês lá nas comunidades que o Evangelho não é livro de reportagem. O Evangelho não é livro de reportagem. O Evangelho é um grande livro de catequese. Ele explica quem foi Jesus, o que Jesus veio fazer aqui, o que ele falou, de onde Jesus veio, para que ele veio. Então isso é uma grande catequese. É um grande livro de catequese, um grande tratado de catequese. Por ele ser um livro de catequese, a gente não pode olhar como se estivesse lendo uma reportagem. Nós precisamos ter muita sensibilidade, pedir muita luz para Deus, para a gente olhar nas entrelinhas do que está aparecendo ali de primeira, né, nas passagens bíblicas. E é muito interessante. Eu gostaria de falar primeiro também, antes de continuar aqui, eu gostaria de falar por que eu estou fazendo esse negócio de live. É a primeira vez que eu faço uma live, nós também da Pascom, lá na Paróquia São Francisco, eu faço estamos fazendo a live, o motivo é muito simples, viu gente? É porque, primeiro motivo, estamos com saudades de vocês, os catequistas, os membros das equipes de liturgia. Não consigo separar catequese e liturgia, não dou conta não. Então a formação para catequese ela anda junto com a de liturgia. Então o primeiro motivo é porque é saudade, não ter esse vírus antipático não deixa a gente se encontrar. Segundo, que a gente descobriu essa ferramenta que é muito boa, né? E se souber usar, podemos usar outras vezes. Se der tudo certinho hoje, podemos usar outras vezes. Vamos lá, eu vou pegar o relato mais antigo da Bíblia sobre a instituição da Eucaristia. Fique de olho aqui, preste atenção. Essa passagem ela foi recitada, foi proclamada na noite da Quinta-feira Santa, na Missa da Ceia do Senhor. Chama Missa da Ceia do Senhor, não é Missa do Lava-Pés, não. Tanto é que o Lava-Pés ele é opcional na missa. A missa se chama Missa da Ceia do Senhor. Então preste atenção, eu vou ler aqui então o primeiro relato, o primeiro texto que existe sobre a Eucaristia.
Detalhe, não está no Evangelho. Ele está na primeira carta a Coríntios. Se tiver dando algum probleminha de som aí, ó, vocês me avisem, viu, gente? Então aqui São Paulo fala aos Coríntios. Corinto era uma cidade muito grande, muito importante do tempo antigo, da Grécia antiga, e era um entreposto, era um lugar que circulava mercadorias, muito dinheiro, era uma cidade grande por os padrões antigos. Aí ele falou assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, vai guardando aí os atos que Jesus faz. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o. Então tomou o pão, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Esse aí é o primeiro relato escrito da instituição da Eucaristia. E tudo bem, há quem diga que Paulo se inspirou em alguns relatos. Ele está falando que recebeu do Senhor, mas na verdade ele recebeu dos apóstolos, daqueles que testemunharam a instituição da Eucaristia. E no final das contas, obviamente, recebeu do Senhor. Então esse é o relato mais antigo que temos. Agora eu vou trazer aqui para vocês um relato bem básico da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. E agora é do Evangelho mesmo. Vou pegar aqui a Bíblia, a tradução aqui da CNBB. E vão prestando atenção nos atos. Depois eu vou dar uma repassada nos atos aqui que Jesus faz. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não bebereis deste fruto da videira até o dia em que convosco... Não, vou falar de novo aqui, eu li errado. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira até o dia em que convosco eu beber novo no reino do meu Pai. Aí, vou chamar a atenção para alguns gestos de Jesus que existem, eles são necessários para que ocorra o sacramento da Eucaristia. Então, tem que ficar de olho. Catequistas e membros da liturgia, fiquem de olho, né? E depois vou fazer uma pergunta difícil aí. Alguns já sabem a resposta que eu já dei, a formação já sabe. Olá, Kelly, tudo bem? Valda, Cida, tudo bem? Boa noite para vocês. Leia, Elvira, tô vendo aí. Deus abençoe vocês, viu? Cleverson, muito bom, muito obrigado. Luiz Cláudio, tô vendo aqui. Márcio Vieira, tudo bem? Alcides, Luana, tudo bem. Eu já falei aqui. Se aparecer mais algum aqui, depois eu falo. O texto, esses relatos antigos da instituição da Eucaristia, eles existem, esses gestos da instituição da Eucaristia, eles são celebrados até hoje na liturgia. Então, os gestos são esses, ó. Jesus toma o pão e toma o cálice, segura, pega, tomou o pão, tomou o vinho. Depois, ele pronuncia, esse negócio de tomar o pão, tomar o vinho, tem tudo a ver com a liturgia, é a hora da apresentação das oferendas, das oblatas. A gente usa isso. O tema é esse, a apresentação das oferendas. Ou a apresentação das oblatas. Realmente, o presbítero pega o pão, pega o vinho e toma eles na mão. Aquele gesto de levar o pão e o vinho faz parte da celebração, da liturgia, da Eucaristia. Depois, ele pronuncia a bênção. Então, ora fala aqui no Evangelho, ou nas leituras, nos outros evangelhos também,
pronunciar a bênção, dar graças, faz um agradecimento. Isso se chama Eucaristia. Eucaristia. A palavra Eucaristia, nós não temos uma tradução muito firme aqui no português, não. Mas a palavra Eucaristia significa abençoar, ao mesmo tempo significa agradecer e ao mesmo tempo significa ofertar. Né? Então nós não temos. Então o que a igreja do mundo inteiro fez? A igreja do mundo inteiro pegou a palavra Eucaristia, que é do grego, e usa essa palavra que ela representa todo esse gesto de que Jesus toma na mão o pão, toma o cálice e pronuncia uma oração, e pronuncia uma bênção. O povo antigo falava, e tem um termo muito interessante, ele eucaristiza o pão, ou seja, abençoa o pão e ao mesmo tempo agradece pelo pão e ao mesmo tempo oferta o pão. Esse pão é o Senhor, né? O próprio Senhor, o corpo do Senhor para a nossa fé. Depois que ele abençoa o pão, para existir o sacramento da Eucaristia, precisa de entregar o pão, né? Dar aos discípulos. Jesus deu o pão aos discípulos. E depois que ele deu o pão aos discípulos, obviamente os discípulos não ficaram adorando o pão, não. Eles comeram o pão e beberam o vinho. Então, para existir o sacramento da Eucaristia, para existir o sacramento da Eucaristia, precisamos desses 4 gestos. Tomar o pão, não só, daqui a pouco eu vou falar outros. Tomar o pão e o vinho, pronunciar a bênção, que é a oração eucarística, por isso que ela tem esse nome, oração eucarística, é a oração da bênção, oração da entrega e a oração de agradecimento. Depois tem que ter o rito da comunhão. Partir o pão, desculpa, ainda esqueci de colocar aqui. Partir o pão é a hora que na missa a gente canta o Cordeiro de Deus. No rito romano aqui a gente parte o pão, o padre parte o pão para que esse pão seja distribuído. Então o antigo nome desse sacramento era fração do pão. Você pode olhar lá que você acha na Bíblia como nome de fração do pão. E depois dá aos discípulos, distribui, é a hora do rito da comunhão, e comer, as pessoas têm que comer do pão. Aí eu faço a pergunta: em que hora que acontece o sacramento da Eucaristia? Eu já fiz essa pergunta outras vezes para alguns catequistas. Em que hora que acontece esse sacramento da Eucaristia durante a missa? Né? Quando acontece a Eucaristia, ou como sacramento, durante a missa? Então, essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Vai pensando aí. Quem já sabe a resposta vai poder soprar aí a resposta, não. Mas, então, preste atenção nesses gestos, né? Outra coisa. Para acontecer o sacramento, o sacramento da Eucaristia, e eu diria que não só o sacramento da Eucaristia e os outros sacramentos também, e outras celebrações na igreja, elas todas são inspiradas na palavra de Deus. E é interessante que na narração da instituição da Eucaristia em João, né, não só em João, mas principalmente vou chamar aqui a atenção para o Evangelho de João, Jesus faz um longo discurso durante essa ceia. Jesus faz um longo discurso, ele fala, dá vários ensinamentos e tudo mais. O pão da palavra também faz parte do sacramento da Eucaristia. Eu estou falando aqui, fechando aqui mais por sacramento da Eucaristia, mas faz parte dos outros também. O pão da palavra é parte do sacramento da Eucaristia. São 2 pães maravilhosos, constituídos na mesma dignidade, que um leva ao outro. Isso é um ensinamento muito antigo, muito primitivo da igreja, que a gente mantém como um tesouro. São 2 pães, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, e Jesus fez isso. Daqui a pouco eu vou falar outra passagem, que é uma catequese sobre a liturgia. Eu vou falar agora, não aguento, quer ver? Eu vou pegar aqui o relato, a proclamação do Evangelho, que foi no Corpus Christi do ano passado. Preste atenção
nesse fenômeno aqui, ó, nesse evento que foi contado aqui. Isso aqui não é uma reportagem, é uma catequese eucarística. Preste atenção. Então, quem quiser procurar aí, ó, anotar onde que está, Lucas capítulo 9, versículo 11 a 17. A segunda parte do versículo 11 até o versículo 17. Como eu disse, depois eu vou escrever nos comentários as passagens, tá? As passagens bíblicas aqui. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Preste atenção aqui, é uma catequese eucarística. Então, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Preste atenção nessa ligação da tarde com a passagem do Emaús. A tarde vinha chegando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Desculpe-me. Faz parte da primeira live a gente engasgar. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa os povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os. Olha, então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Essa passagem eu acho ela muito interessante, uma grande catequese sobre a Eucaristia. Então os catequistas e membros da liturgia não podem ficar cochilar nessa aqui, ó. Então vou começar aqui a destrinchar um pouquinho essa passagem, que é a seguinte. Primeiro começa aqui com Jesus acolhe as multidões e Jesus fala às multidões sobre o reino de Deus. Olha o pão da palavra aí. O acolher também faz parte da liturgia. Os ministros da acolhida são ministros, é um ministério interessante, importante da liturgia. A acolhida faz parte da liturgia. Mesmo em tempo de coronavírus, a gente tem que dar um jeito, né? Mas o acolher é repetir, é ser Jesus. Quem acolhe é Jesus, ele é um ministro, da acolhida é ministro. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. E então os apóstolos levaram um problema para Jesus e Jesus devolve para os apóstolos a solução. Dai-lhes vós mesmos de comer. E significa o seguinte: eu já jogo aqui para outro relato da Eucaristia, outra catequese eucarística que é de João, o lava-pés. O lava-pés. Dai-lhes vós mesmos de comer. O lava-pés, eu vou adiantar aqui, não é só uma demonstração de humildade de Jesus, não. É uma demonstração de serviço. Serviço. É humildade também, mas não só. A humildade é muito, muito limitado. Você fala isso. Jesus João relata a instituição da Eucaristia pelo serviço. O lava-pés. Então, Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, vamos servir o povo, vamos servir a comunidade, né? E eles responderam: só temos 5 pães. Olha aí, faz a conta aí, 5 pães e 2 peixes.
5 mais 2, faz a conta aí que eu sou das letras, eu não sou de número não. Faz para mim a conta aí. 5 mais 2, quanto que é? Beleza. É isso mesmo que você respondeu. Depois ele fala que estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos, aí Jesus pediu fazer o povo sentar-se em grupos de tinha 5.000 homens, sentar-se em deixa eu ver aqui, sentar-se em grupos de 50. Ou seja, isso aí é uma instituição. Há quem diga que é uma espécie de orientação das comunidades cristãs, é uma dica aqui, para poder participar melhor daquela ceia. Eu estou falando muito rapidamente, há várias informações a respeito disso. Ô Marcinha, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Estou muito feliz. Muito obrigado. Depois Jesus tomou 5 pães e 2 peixes. Por que aqui não fala do vinho? A Eucaristia primitiva, no início, era uma refeição. Era uma refeição. Nos relatos antigos, muito antigos da igreja, daquela comida que levava, Eliane, tudo bem? Daquela comida que levava, as pessoas levavam, o ministro tirava um pouquinho do pão e um pouquinho do vinho e da água e abençoava aqueles dons. Mas era uma refeição. Uma curiosidade, por isso que a roupa do diácono, o diácono é uma espécie de garçom, vamos dizer assim, que ajudava a servir, e a Eucaristia era celebrada nas casas, não existiam os templos que a gente conhece, as igrejas, catedrais, não tinha nada disso não. E ele está falando aqui dos 5 pães e 2 peixes, tem mais explicações além disso aqui que eu estou falando, né? Não vai dar tempo para inchar muito não. E ele pegou, elevou os olhos para o céu, abençoou aqueles dons, aqueles 7 dons, os 5 pães, 2 peixes, abençoou e deu aos discípulos, abençoou, ou seja, fez a oração eucarística, vamos dizer assim, partiu aqueles dons, o pão e o peixe, e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão que estava organizada em grupos de 50. Então e todos comeram e ficaram satisfeitos. Note aqui que então existem os 3 aspectos importantes aqui eu vou aumentar aqui. Tem a acolhida, a cura, né? Tem o aspecto também do serviço, tem o aspecto da organização das comunidades, tem o aspecto do rito mesmo aqui, vamos dizer assim, de tomar os 7 dons que estão aqui, elevar os olhos para o céu, elevar os olhos. Vamos lembrar do rito da apresentação das oferendas, apresentação das ofertas, né? Partir, dar aos discípulos e distribuir à multidão. Aí, nessa história aqui, no último versículo, termina assim. Olha que interessante, hein? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Pergunta que eu vou deixar para os catequistas. Por que 12? Por que 12 cestos? E o que foi feito com esses pedaços que sobraram? O que foi feito com esses pedaços que sobraram? Eu já vou adiantar uma resposta que não é. Esses pedaços sobraram, não ficaram no sacrário para ser adorado, não. Nesse caso aqui, nessa história aqui. Vamos lembrar do relato então da Eucaristia por parte de João. Tudo bem, vocês viram aqui? Então são catequeses eucarísticas. E agora, deixa eu ver aqui uma coisa. O que mais que eu anotei aqui? Por que o 7? Eu já falei isso aqui e acolá, em alguns grupos eu falei aqui e acolá, que o número 7 da visão, eu vou falar a visão cristã, tá? A visão cristã, mas não é a única não. A que eu mais gosto, eu vou falar assim, a que eu mais gosto.
os 5 pães e 2 peixes, que dá o número 7, que você já fez a conta para mim, alguém já me soprou a conta aqui, o resultado. É a união de três, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos chamar aqui de transcendente. A união do transcendente, união de Deus com o imanente, com as coisas da terra. Terra, fogo, água, ar. Pode olhar. A união das coisas de cima com as daqui. 7. Eu estou falando, é uma das possibilidades da gente entender isso aí. E por isso existem os 7 sacramentos. O 7, então, não é número matemático. 7 é um conceito. Eu já falei em alguns grupos, 7 é um conceito. Não é matemática, não. Só não. É também, mas não é só não. E é interessante os 12 pedaços, os 12 cestos com pedaços que sobraram. Essa expressão 12 também é um conceito. 12 não é só conta matemática, não. Em vez de você fazer a conta agora, 4 mais 3, faz a conta assim, ó, 3 vezes 4, dá quanto? Eu não sei fazer conta não, faz aí, depois você coloca a resposta para mim aí. 3 vezes 4 dá 12. 12. É isso mesmo? 12. Então, toda vez... então, 12 também é um número sagrado, é um conceito. É um conceito bíblico, é um conceito. E atrás dele está um conceito, não é uma conta só matemática meramente, não. E há vários números na Bíblia que são múltiplos de 12. Vários números são múltiplos de 12. Outra coisa interessante o 12 sempre dá uma ideia de escolha. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos. Deus organizou um povo com 12 tribos, né? E por aí vai. Dá uma ideia de totalidade também. Alguns povos antigos, não só nós hoje, mas alguns povos antigos, eles tinham o ano dividido em 12 meses também. Dá uma ideia da completude, o ano completo. Então, essa história de recolher os 12 cestos que sobraram não era para ser jogado no lixão, não. Você pode ter certeza. Aquilo ali significa uma coisa muito mais forte. E, como eu disse, não é um livro de reportagem. O Evangelho, nem a Bíblia, a gente não pode olhar assim, não. São livros de catequese. É para falar o que acontece com a Eucaristia. O que ela deve levar a acontecer. Agora eu gostaria de entrar... Tá tudo bem aí, gente? Alguma pergunta? Alguém é contra? Nada a ver? Deixa eu ver quem tem participando aqui. O Yulis, tudo bem, Yulis? Eu vou só apresentar alguns aqui que estão participando. Temos aqui, ó, pessoas da paróquia, obviamente, paróquia São Francisco, as comunidades da paróquia São Francisco de Assis, né? Tem aqui, gente, muito chique, o pessoal da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que é a outra paróquia, a paróquia que me gerou para o diaconato. Então, alguns estão participando aqui também. Temos visitantes aqui, ó, eu estou vendo aqui a Jéssica é lá de Divinópolis. E ela sabe que é Quimbonda, ela fala o mesmo idioma que eu falo. E ela fala porta igual eu. Temos aqui, ó, alguns meus amigões aqui, ó, os seminaristas, os formandos da Congregação do Verbo Divino, também foram meus alunos. E é uma honra, viu? Gostei de vocês estarem participando aqui também. Só para apresentar, se apresentarem aí. Vou falar aqui. Tem alguma pergunta? Alguma coisa aí? Tudo bem. Vai pensando aí na pergunta. Ou no comentário, pode ser comentário também. Eu gostaria de chamar a atenção para outro aspecto da Eucaristia que também foi destacado na missa da Quinta-feira Santa, da Missa da Ceia do Senhor. Eu vou falar de novo, não é Missa do Lava-Pés, não. É Missa da Ceia do Senhor, o nome oficial dela. É a parte do lava-pés. E aí, nós vamos poder resumir, se você quiser procurar lá depois, senão acho que não vai dar tempo de eu ler todo aqui, não. João,
né? Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. 13, versículos de 1 a 15. Vou resumir aqui uma coisa. Vou resumir uma coisa aqui. Não existe Eucaristia sem lava-pés. Não existe Eucaristia sem serviço. Se a gente juntar os relatos dos evangelhos, os 4 evangelhos, os 3 sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, mais o de João, vamos entender que a Eucaristia também é serviço. Então, é interessante que Jesus, ao lavar os pés, ele se abaixa, né? Algo muito significativo, e se abaixa, mas não é só para mostrar humildade, não. Isso é muito pouco falar isso. É para mostrar serviço. Todo mundo que comunga do corpo do Senhor, que também né, que se alimenta do corpo do Senhor, precisa, vamos dizer, cada um do seu jeito, com seus dons, como pode, lavar os pés dos outros, prestar serviço de algum jeito. E é muito bonito nas ofertas, vamos dizer assim, a gente sempre oferece a Deus os dons. Dorinha, seja bem-vinda, muito obrigado, viu, Dorinha? Então, eu estou achando muito interessante aí algo para a gente questionar. Esse vírus veio para dar um sacolejo, um monte de coisa. Esse vírus veio para dar um sacolejo, um monte de coisa. Um deles está me chamando a atenção. Não é só o único, não, mas vou falar só de um aqui. Muita gente, quantos milhões de pessoas recebem a Eucaristia em situação normal? No fim de semana, vai lá no domingo, que é o dia sagrado, o dia do Senhor, na Eucaristia dominical, recebe o corpo do Senhor, né? Agora, se vocês já notaram que a arquidiocese, eu vou falar só da nossa aqui, não vou falar nem da igreja do mundo inteiro, não, vou falar só da nossa aqui. Vocês já notaram o tanto que ela está insistindo para a gente ajudar os outros? Tem muitas famílias que começaram, cada dia está mais grave isso, passando dificuldade mesmo. E não vai ser o governo que vai dar conta de resolver sozinho, ainda mais, né? A arquidiocese está insistindo para as pessoas doarem alimentos, material de higiene, outras doações. Agora seria a hora de viver a outra parte da Eucaristia. A parte de lavar os pés mesmos, durante a época normal também. Mas agora, o importante, mais do que ficar assistindo missa pela internet, só, e ficar por isso mesmo, ou pela televisão, é hora de ser Eucaristia. A Eucaristia lava pés. Isso é uma celebração da Eucaristia também. Sagrado, é um gesto sagrado, é um gesto sacramental. Na minha opinião, é ultra sacramental. Faz parte da Eucaristia. Então, é algo para a gente pensar. A arquidiocese não deveria estar insistindo tanto para as pessoas levarem ajuda. As pessoas já deveriam se antecipar e levar. Todos nós. Estou falando para mim também. Tá? Estou falando, dando indireta para ninguém não. Para mim, é uma reflexão minha também. Para mim também. Então, isso tem a ver com a catequese que a gente viu na passagem ali. Dá-lhes vós mesmos de comer. Depois sobraram 12 cestos que certamente foram levados. Aquele alimento foi levado para quem ou não estava ali, ou então para as pessoas que estavam precisando. E tem o lavar-pés. Isso aí é a catequese do lavar-pés. Vou destacar aqui a última passagem. Há outras catequeses eucarísticas nos evangelhos, viu, gente? Há outras. Mas eu gostaria de destacar aqui, para mim, uma das leituras mais bonitas da Bíblia mesmo, toda, não é a única, mas para mim ela é maravilhosa, ela está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Versículos de 13 a 35. Então, Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. É a famosa passagem dos discípulos de Emaús. E eu gostaria de gastar um tempinho para ler
né, para partilhar com vocês essa leitura. Inclusive, ela foi recitada essa semana, que nós estamos na Páscoa, em pleno domingo de Páscoa, estamos na 8ª da Páscoa. E ela foi recitada ontem. E eu separei aqui para partilhar com vocês a catequese que está nela. Eu vou saltar algumas coisinhas aqui, mas leia, ela não merece ser lida, ela merece ser rezada, ela é muito bonita mesmo. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, eu vou levantar aqui, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, aquele mesmo dia da ressurreição do Senhor, em que foi encontrado o túmulo vazio. O primeiro dia da semana, mais conhecido como domingo. Para nós é domingo. Desculpa. Não tem corona aqui não. Engasguei mesmo. O primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, eu vou chamar a atenção para um fenômeno aqui nesse texto. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É interessante que eles não fazem suspense. Eles já de cara já falam quem começou a caminhar com eles. Não só nessa passagem, mas as passagens da ressurreição já deixam bem claro que é Jesus. Eu achei muito interessante isso. Começou a caminhar com eles. O primeiro nome da igreja, que ontem eu fiz até uma pegadinha aqui com algumas pessoas aqui da comunidade de São Francisco, né? Da paróquia São Francisco. Viu, dona Matilde? Se um dia esse vídeo chegar para a senhora, eu estou dando a resposta aqui. Esse começar a caminhar com eles, o nome o primitivo de nossa igreja era O Caminho. O Caminho. Nossa igreja se chamava, não era igreja católica, apostólica, romana, não. Ela era conhecida como O Caminho. Então Jesus começou a caminhar com eles. Olha aí, não é reportagem. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Aí eles começaram a parar com o rosto triste, e eu vou saltar alguns versículos, mas depois você volta lá. Aí Jesus fala assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Presta atenção nessa parte aqui agora. E começando por Moisés, e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Note então que o pão da palavra. Note aqui, Jesus fala de Moisés, que são as leis, é o Pentateuco, né? A Torá, né? E fala dos profetas também. São as duas. Na passagem da transfiguração, estava lá, Jesus se transfigurou o rosto dele, estava conversando com Moisés e Elias. Representa esse Antigo Testamento aqui. E depois, quando Jesus foi chegando perto de uma casa, da casa daqueles dois, eu gostaria muito de saber, eu gostaria muito que fosse, vou falar um desejo meu, quem dera se fosse, que esses dois discípulos fala que Cleofas que fala, e eu gostaria que a outra fosse Maria de Cleofas. Ou seja, Jesus celebrou a Eucaristia dentro de uma casa, de família. Muito bonito isso, muito bonito. Pena que eles não colocaram aqui. Aí é bom que dá margem para a gente pensar algumas coisas muito bonitas, né? Então Jesus foi convidado para entrar nessa casa de família e entrou. E ele aceitou o convite porque fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Vocês lembram da passagem lá da multiplicação dos pães? Não é chamado de milagre da multiplicação dos pães, não. Chama a distribuição dos pães.
Esse momento é o horário que eu já li sobre isso, né? Eu não tenho muito mais informação, a não ser o que eu já li. Que era o horário em que as pessoas, que domingo antigamente, vamos dizer assim, nesse tempo, para os judeus era o primeiro dia da semana, equivale, vamos dizer assim, a nossa segunda-feira. Era um dia útil. Então, à tardinha, depois do trabalho, depois da lida, eles se reuniam para a ceia sagrada. Então, à tardinha. Pode ser aqui um indício disso, um indício de que indica o horário que os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia. Eu estou falando aqui com base no que eu li. Eu posso até um dia aprofundar mais e dizer. Note que é o domingo, o primeiro dia da semana, à tardinha. Jesus entrou para ficar com eles. Muito bonito. Quando se sentou à mesa com eles, note que Jesus não faz a refeição sozinho. É um questionamento. E não é questionamento do diácono, não. É um questionamento que está circulando agora nesses dias de vírus, que eu disse que o vírus está revelando os negócios aí. Esse negócio de celebrar a missa sozinho. Com um pouquinho só de gente, principalmente a missa dominical. Nós estamos baseando aqui na catequese eucarística, que deveria ter, se não tiver a comunidade, é um negócio meio estranho. Tá? Ainda que haja um pouquinho só de gente, tudo bem, né? Mas assim, sozinho é estranho. Tá? Eu tô falando, essa opinião aí é de outros liturgistas, né? Na nossa própria arquidiocese de Belo Horizonte. Muito interessante, vale a pena aprofundar nesse assunto. Jesus sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, olha aí os gestos, abençoou o pão, partiu o pão e distribuiu o pão. Nisso os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Desapareceu naquele sentido que eles estavam vendo, porque o pão, quem que é? Né? É Jesus, né? O pão que ficou lá. Pergunta que eu faço para vocês. Onde ficou aquele pão que sobrou em cima da mesa, ali dos discípulos de Emaús? O que foi feito com aquele pão? Quem souber responder, pode colocar aqui no comentáriozinho ali. Oi, Josi, tudo bem? Bem-vinda. Sandra, boa noite. Isso, boa noite. Aquele pão... Ah lá, responde, depois eu vou contar para vocês. Se vocês não responderem, nem me lembrarem, eu vou esquecer a resposta. Muito bonito que imediatamente depois que eles falam que estava ardendo o coração deles quando estavam escutando Jesus pelo caminho, lembra lá, eles voltaram correndo para contar aos outros. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta. Não é uma pergunta não, eu já acho que eu vou responder, senão vai ficar muita pergunta aqui. Os discípulos voltaram correndo, depois que se encontraram, se alimentaram com Jesus. Os discípulos voltaram correndo. A palavra missa significa envio. Envio. O que a gente participa do domingo, a gente deveria usar mais o termo Eucaristia. A palavra Eucaristia, Eucaristia, os horários da Eucaristia, que hora que vai ser? Porque missa é só uma parte daquele sacramento, daquela celebração, daquela liturgia. Estou falando assim, um jeito mais rápido aqui, né? Missa é o que acontece no fim da missa, que é o envio. Geralmente, quando tem o diácono fala: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É porque ali vai começar a missa. Ali vai começar a missa. A missa é o ponto de chegada, é o ápice, né? É o ponto de chegada e o ponto de partida. Começa a missa. É o envio. Então nós saímos como os discípulos de Emaús aqui, ó. De algum jeito, do jeito, principalmente, talvez até com atitude, não muito só com blá blá blá, anunciar que Jesus está ressuscitado e que Ele é o Senhor da vida, que a vida vence a morte, essas coisas todas, assim, coisa boa. Dar a boa notícia. Boa notícia significa evangelho, boa nova, comunicar o evangelho. Jesus em si já é o evangelho, Então, o autor
né? A gente atribui a Lucas aqui o evangelho. Lucas não colocou à toa, não. Porque esses discípulos, imediatamente depois da refeição, voltaram 11 quilômetros a pé, certamente, para anunciar que tinham encontrado com o Senhor. É uma catequese eucarística. É uma catequese eucarística. Pascal, maravilhosa, eucarística. Olá, Flávio. Olá, Sônia. Boa noite. Então é isso. Eu coloquei aqui muito por alto, né? Já está quase encerrando o nosso prazo aqui. Eu vou dar um tempinho para algum comentário. Mas eu coloquei muito por alto como uma amostrazinha aqui, como os evangelhos são livros de catequese para ensinar. Existem catequeses batismais, existem catequeses de reconciliação, existem catequese, eu falei aqui das eucarísticas, de cuidado do outro, várias revelações de Jesus. A palavra catequese, vocês catequistas, a palavra catequese significa eco, o eco. Ecoar quem? Vocês ecoam, os ministros catequistas, que são ministros, ecoam a voz de Jesus, o gesto de Jesus. A palavra catequese vem do grego, né, que significa eco. Ecoar é o verbo, ecoar. Então é isso. Eu acho interessante entender algumas entrelinhas do Evangelho, para a gente não ficar ingênuo, ter leituras superficiais. Ana, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Para a gente entender algumas coisas do Evangelho. Tudo bem? Eu fiquei devendo uma coisinha aqui. O que é? Eu já até esqueci. Eu fiquei devendo responder uma pergunta aqui. O que foi feito com o pão? Seria o que foi feito com o pão que sobrou lá de Emaús. Eu acho que foi isso que eu falei. Eu já até esqueci a pergunta que eu fiz. Ninguém respondeu ali, todo mundo ficou com medo. Com certeza esse pão que ficou em cima da mesa não ficou guardadinho para um grande momento de adoração, não. A Eucaristia, o pão é verdadeiro pão, precisa alimentar, deveria alimentar mesmo. E o vinho é o sinal de alegria, deveria ficar com a orelhinha vermelhinha quando toma o vinho de alegria. E é verdadeiro. O pão é o verdadeiro corpo do Senhor e o vinho, o verdadeiro sangue do Senhor. Nós vamos ter que viver sempre essa tensão. É um pão e é o corpo. É o vinho. Se eu tomar muito, eu vou ser pego no bafômetro, mas também é o sangue do Senhor, né? Então são sinais. Então, principalmente, então, o sacramento da Eucaristia é o alimento para o caminho. Tá vendo a palavra caminho? Igreja, alimento para o caminho. Então, é isso. Eu espero que essa primeira live não tenha sido assim um terror, né? Assim, ninguém vai ter pesadelos à noite. Eu tive um probleminha no início aqui, mas foi resolucionado, graças a Deus. E eu agradeço muito aí a participação, o cuidado aqui. Eu gostei da participação de pessoas assim que eu não estava nem imaginando que ia participar. E é isso. As perguntas aqui, o Cleverson está falando a pergunta aqui. As perguntas foram: o que aconteceu com os pães? Então, o que aconteceu com os pães não foi guardado numa caixinha, não. Ele serviu para alimento, principalmente. Depois eu vou falar sobre em outra oportunidade eu vou falar sobre isso. E a outra aqui: quando acontece a Eucaristia na missa? Essa é boa. Eu esqueci mesmo, e essa era importante. Do início ao fim. Do início ao fim. Há momentos fortes na celebração da Eucaristia. Mas se não houver um momento do alimento da palavra, do tomar o pão e o vinho,
bem dizer a Deus pelo pão e o vinho, eucaristizar, vamos dizer assim, partir, distribuir e comer o pão, se faltou algum desses, não há o sacramento da Eucaristia. Tá? Por isso que eu recomendo até não chegar atrasado, porque você vai perder alguma coisa ali. Então, é isso. A Eucaristia, o sacramento da Eucaristia acontece do início ao fim da celebração. E não só, estou falando da parte de liturgia, mas a gente viu aqui a questão das cestas, do alimento aqui, do serviço. Então, a Eucaristia, a gente é Eucaristia. É Eucaristia. Então, olhar por esse ângulo, viu, gente? Nada de ficar, antigamente o pessoal ficava falando assim, quanto tempo que o que Jesus ficava dentro de mim? São discussões muito rasteiras, na minha opinião. Muito rasteiras. Muito mais ou menos. A gente não pode olhar por esse ângulo, não. Em que hora daquele momento da missa que vai acontecer? Aquele negócio ali, X. São discussões medievais ultrapassadas. Eram na época que eles falavam que eram discussões que buscavam respostas para perguntas que não foram feitas. Então, e hoje eu vejo que acontece isso também. Então vamos tomar cuidado. Vocês catequistas precisam de olhar, né? Ter um olhar mais aguçado para isso. Então, a Eucaristia acontece do início ao fim da celebração. Estou falando da parte litúrgica e na vida. E na vida também. Né? Então não tem esse negócio disso não. Tem mais alguma pergunta aqui? Obrigado, vocês me lembraram da pergunta. Eu estava mesmo esquecendo, vocês acreditam? Ô Regina, tudo bem? Eu estava esquecendo mesmo dessa aí. Então é isso. Se alguém perguntar para vocês. E aí depois a gente pode, de alguma outra oportunidade, a gente aprofundar mais nessas questões litúrgicas mesmo, assim, diretamente. O assunto hoje mesmo era a catequese eucarística dentro dos evangelhos. Né? Tudo bem, eu gostaria muito de agradecer então a presença de todos, né, a paciência, eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz, eu acho que a noite inteira eu vou sonhar com a live correndo atrás de mim hoje à noite. E agradecer muito aqui o pessoal da Pascom, da Paróquia São Francisco, muito mesmo. Eu peço a todos vocês, né, eu vou falar assim, o Padre Márcio está morrendo de saudade, eu estou vendo isso, né, e esse coronavírus, a gente não foi feito para ficar nas comunidades, não. Então, então eu gostaria de pedir que todos orassem por ele também, por favor, rezem por mim, por minha famíliazinha aqui, né, e eu vou dar um aviso paroquial aqui, 2 paroquiais. Vamos transmitir a missa no próximo domingo às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite. Será aqui pelos canais aqui no Facebook, no YouTube. Esse canal que você está assistindo aqui vai ter a transmissão da missa domingo às 7h30 da noite. E também todo dia de manhã para a comunidade de São Francisco, mas os outros que estão me acompanhando aqui também, se quiserem, depois passa na parte privada o seu telefone, o zap, que eu estou divulgando aqui, o Paróquia Unida, é um recurso que a gente arrumou para se aproximar, para a gente não ficar muito longe de vocês. O pessoal está chamando de podcast, né? Esse nome é muito bonito. Eu estou mandando um pequeno áudio com o Evangelho do dia, uma hora de intercessão, algum aviso paroquial, que é muito importante ter esses avisos, né? Que é para a gente não se perder. Então, quem quiser receber, vai durar até o isolamento. Eu espero que em breve o ideal é a gente se encontrar pessoalmente, tá? Então, manda na parte reservada ali o seu telefone que eu coloco na listinha aqui e amanhã mesmo já mando. De amanhã ainda não montei ainda não, daqui a pouco vou editar. É isso aí, muito obrigado pela paciência. Depois vocês podem colocar assim, com muita sinceridade, com muito carinho, muito cuidado aí, a avaliação dessa primeira experiência nossa de formação à distância, para a gente ver que pode melhorar, se vai continuar, se não vai. Mas a ideia era essa mesmo, para matar a saudade. Principalmente para matar a saudade mesmo. Para a gente não ficar longe do outro, para ninguém desanimar no caminho, né? Para ninguém ficar triste dentro de casa. Vamos aproveitar bem o tempo, tá bom?
E eu gostaria então de dirigir a todos vocês a bênção, a você, sua família, seus projetos, pedir para o Nosso Senhor proteger sua casa, sua família. E eu dirigi então a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Isso. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comunicai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. Vamos permanecer em casa, disciplinados. Vamos mostrar para os outros que nós somos inteligentes. Para o mundo inteiro nós somos inteligentes e sabemos seguir normas, seguir regras. E que nosso Senhor nos acompanhe. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, Pascom. Deus abençoe.